abençoe você que está aqui nos honrando com a sua presença. E que o nosso Deus, que excede todo entendimento, possa derramar graça sobre sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Aleluia! Para mim é um privilégio estar aqui. É uma honra poder trazer uma palavra para uma igreja. E com certeza nessa noite, o nosso Deus tem algo maravilhoso para nossas vidas. Porque, amados, nós precisamos realmente tocar o coração de Deus com a nossa adoração, com as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem aqui já tocou o coração de Deus? Se você ainda não tocou o coração de Deus hoje, você precisa tocar o coração de Deus. Tocar o coração de Deus com a sua vida, com a sua presença. Só pelo fato de você estar aqui, você já está tocando o coração de Deus. Porque você poderia estar em qualquer lugar, menos aqui. Mas você se disponibilizou a estar aqui. Isso já é algo que faz toda a diferença. E com certeza, o Espírito Santo que habita em nós e está satisfeito com a sua presença aqui. Amém? Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 5. Lucas, capítulo 19, versículo do 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Pai querido, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por cada um de nós que estamos aqui. Eu não sei, meu Pai, o que foi que aconteceu hoje, mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha, abra os nossos entendimentos, para que venhamos compreender as tuas verdades e colocar em prática em nome de Jesus. Nos ajude em nossas fraquezas, a nos firmarmos cada dia mais e mais nas tuas palavras, para que delas jamais nos desviemos. Nós te adoramos e engrandecemos teu santo nome para a tua glória. Amém e amém. Como é importante nós estarmos na presença de Deus. O tema dessa mensagem é tocando o coração de Deus. Havia um homem chamado Zaqueu. Olha a história desse homem, muito interessante. Quem já leu essa história? Você que ainda não conhece a história, você vai se emocionar com um grande, pequeno homem que viu Jesus e que Jesus viu ele. Quem somos? O que estamos fazendo ao ponto de tocar o coração de Deus? Ser crente é acreditar em algo ou em alguém. Ser cristão é seguir alguém. Somos cristãos e seguidores de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ao ponto de sermos aceitáveis diante dele. É isso que nós somos, seguidores de Jesus Cristo, ao ponto de sermos aceitáveis diante de Deus. Vamos ver, amados, alguns pontos que tem nos levado ou que nos levam a tocar o coração de Deus.
Talvez você entrou aqui, está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. Você não está entendendo muito, mas nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos tocar em Jesus. Através da nossa adoração, através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Alguns passos para tocarmos o coração de Deus. O primeiro passo que nós vamos ver são atitudes. Como cristãos, seguidores de Jesus, nós precisamos ter atitudes. Nós não somos, aliás, covardes. Deus nos deu um espírito de pessoas valentes, de intrepidez, pessoas corajosas. Então nós precisamos tomar atitudes. Atitude é um passo que nos leva a tocar o coração de Deus. A busca pela presença de Deus é muito importante na vida de um cristão. De um cristão que quer crescer no reino. Também tem aquele cristão que se estagna. Mas existe aquele que tem intrepidez, que quer crescer, que quer avançar, que quer conhecer o Deus que serve. Então ele precisa de atitudes. Mas o que faz a diferença é querer estar na presença de Deus. Zaqueu não queria só ver Jesus. Zaqueu queria que Jesus o visse. É assim que nós devemos ver, é assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos agir. Conheço Jesus. Eu preciso que Jesus também me conheça. Eu preciso deixar Jesus me conhecer. Eu preciso chamar a atenção de Jesus para mim. É isso que Deus quer. Nós precisamos atrair a presença de Deus para nós. A atitude desse homem foi tão louvável diante de Deus, que o Senhor disse: hoje eu quero estar contigo em tua casa. Segundo a história, Jesus só ia passar pelaquela cidade. Ele não ia ficar em Jericó. Ele só ia passar. Mas ele ficou 2 dias por conta de atitudes de Zaqueu. Ficou o dia todo comendo com publicanos, com pecadores, na casa de Zaqueu. Porque aquela atitude foi de uma forma tão emocionante que tocou o coração do mestre. A Bíblia relata que Zaqueu correu para subir uma árvore, uma figueira brava. Segundo a história, essa figueira era cheia de espinhos. Mas Zaqueu não se importou se ia ficar cheio de espinhos. É como se fosse uma laranjeira. Ele subiu porque ele queria ver Jesus. Ele queria conhecer o homem que diziam que salvava, o homem que dizia que curava. Então ele quis conhecer Jesus. Mas ele foi mais além com essa atitude. Eu quero conhecer Jesus, mas eu quero também ser notado por Jesus. E ele foi notado por Jesus. Quando Jesus passou por debaixo daquela árvore, o Senhor olhou para cima. O Senhor sabia que Zaqueu estava lá. Mas ele fez aquilo para que aquela multidão que estava ao seu redor pudesse ver a atitude daquele grande e pequeno homem. Quando nós queremos tocar o coração de Deus, não existe impedimento que nos trave. É isso que ele está dizendo aqui. Se ele fosse olhar para a sua dificuldade, jamais Jesus ia comer em sua casa. Mas ele não olhou para a sua dificuldade. Muito pelo contrário. Ele viu aquilo como uma ponte para que ele fosse notado por Jesus. Nós precisamos ser notados por Jesus. Chamar a atenção do mestre, fazer algo, tomar uma atitude. Isso faz toda a diferença. Quem está entendendo aí? Aleluia. É importante tomarmos atitude todos os dias. Outra coisa que nos faz tocar o coração de Deus é com a nossa generosidade.
A generosidade, amados, ela toca de forma extraordinária o coração de Deus. Quer tocar o coração de Deus? Seja generoso. Seja generosa. Abra suas Bíblias em Gênesis capítulo 4, versículo 4. Vamos ler uma passagem maravilhosa e de um grande exemplo que ficou para nossas vidas. Gênesis capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado. Primeiro ele aceitou com agrado quem? Abel. E depois a sua oferta. Olha a meditação. O que é uma generosidade? Imagine Abel, cada passo que Abel dava para colocar aquela oferta diante do altar de Deus, eram passos de generosidade. Seu coração talvez estava explodindo de alegria. E o Senhor viu. Ele foi notado pelo Senhor. A generosidade de Abel foi notado diante de Deus. E a Bíblia relata no capítulo 4, versículo 4, que o Senhor se agradou, aceitou a Abel e também a sua oferta. Aqui, existem pessoas que fazem isso. Generosas, que ofertam de todo o seu coração. Eu sempre tenho dito aqui, quando eu tenho oportunidade de falar da oferta, que a generosidade, ela toca o coração de Deus. Um dia, o Senhor estava sentado ao lado de um gasofilaço, o Senhor Jesus. E muitas pessoas vinham ofertar, colocar suas ofertas em grande quantidade no gasofilácio. Mas existia uma senhora que estava ali, que apenas uma moedinha ela ofertou ao Senhor. Talvez não tinha valor nenhum, mas para Deus aquela moeda tinha um valor tão grande que tocou o coração dele. Tocou ao ponto dele dizer aos seus discípulos: essa mulher deu tudo que ela tinha. E com isso, eu vi ela. Ela foi notada por mim. Porque o que ela deu era tudo e que tinha, todo o seu sustento. E eu vou retribuir a ela 100 vezes mais. O Senhor não somente se agradou daquela moeda, mas também da sua generosidade, da sua vida. É assim que nós devemos nos apresentar diante de Deus, com generosidade. Então, a generosidade, ela toca o coração de Deus. Amém? Aleluia. Deus é generoso, amados. Muito generoso. Imagine essa generosidade tão grande, que Ele deu seu Filho para morrer por nós. Um preço tão alto. Imagine de onde você veio, e eu imagino de onde eu vim. O Senhor nos tirou lá de trás da malhada e nos fez homens e mulheres de Deus. Pessoas notáveis, pessoas que representam Ele aqui na face da terra. Muitas das vezes a pessoa diz: ninguém gosta de mim, ninguém me ama, estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Existe um grande amor que foi derramado um dia, o seu sangue lá na cruz por nós. Então nós não estamos sozinhos. Alguém pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos erguer a cabeça hoje. Alguém tão generoso que fez isso. Deus é generoso. Ele nos dá muito mais daquilo que pedimos ou pensamos.
Tudo isso é porque Ele nos ama. Olha esse grande amor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra de Deus diz que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para todo sempre. Da mesma forma, devemos ser generosos com as outras pessoas. Ele está ensinando que Ele deu seu Filho para morrer por nós. E da mesma forma, como seguidores de Jesus, nós devemos fazer. Amar, ser generoso ao nosso próximo, sem olhar a quem. Muitas vezes isso não é fácil. Porque tem pessoas que não fazem tanto mal. Tem pessoas que puxam o nosso tapete, nos querem ver na terra. Mas ainda assim, devemos orar por ela. Mesmo assim, devemos ajudá-la. Devemos ter coração generosos. Porque com coração generoso, a generosidade, ela toca o coração de Deus. Sem isso, nós não vamos tocar o coração de Deus. Ser generoso é uma forma de demonstrar o amor de Deus, a Deus. A generosidade nos ensina a não sermos avarentos. Muitas pessoas têm sido avarentos, mas aqui nessa igreja não tem ninguém avarento. Tem pessoas generosas, pessoas prósperas. Como o pastor Paulo falou de antemão, que quando nós chegamos para cá, poucas pessoas tinham veículo. Eram mais bicicletas. Hoje em dia, Deus tem abençoado de uma forma tremenda a vida das pessoas. E realmente, tem dias que a gente olha para ali, para cá, para todos os lados tem carro, tem moto, bicicleta. Nem existe mais quase, mas sempre tem algumas magrelas por aí, que Deus tem abençoado alguns irmãos. E futuramente vai abençoar com um veículo melhor. Essa igreja é muito abençoadora. E eu sou testemunha ocular do quanto Deus tem abençoado, o quanto a igreja tem contribuído para o reino de Deus. Então, nós não somos avarentos. Somos pessoas que tocamos o coração de Deus com as nossas ofertas. Somos pessoas que tocamos o coração de Deus com as nossas generosidades. E isso faz toda a diferença na vida de um cristão. Amém? Outro passo que nos leva a tocar o coração de Deus. Nós devemos tocar o coração de Deus, amados, com a nossa fé. Com a nossa fé. Há uma necessidade de que a nossa fé possa ser estimulada todos os dias. Nós precisamos estimular a nossa fé para não deixar morrer algo tão maravilhoso que o Senhor colocou para nós. E Ele nos disse que se tivéssemos fé no tamanho de um grão de mostarda, pediriam para aquele monte, sai e te desloca para outro lugar, e Ele iria. Ele está dizendo, vocês precisam ter fé. Porque fé move montanhas. Porque fé toca o coração de Deus. Quando eu tenho fé, eu estou acreditando em Deus. E quando nós passamos a acreditar em Deus, nós estamos tocando o seu coração. Cristão que não toca o coração de Deus é um cristão de pouca fé. Então Jesus disse, homens de pouca fé, vocês precisam ser estimulados. A nossa fé precisa ser estimulada todos os dias. Marcos capítulo 5, versículo 28. Vamos abrir nossas Bíblias. Marcos capítulo 5, versículo 28. Porque pensava, se eu apenas somente tocar em seu manto, ficarei curada. Fé são coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se vê. É assim que nós devemos pensar. Todos nós precisamos nos alimentar, ou precisamos alimentar a nossa fé diariamente. É algo que existe dentro de nós que não pode se enfraquecer.
Vamos colocar isso diante de Deus. Nós não podemos deixar a nossa fé se enfraquecer. A cura da mulher de um fluxo de sangue já começou no momento em que ela projetou: se eu apenas tocar em Jesus, ficarei curada. Existem milagres que acontecem do dia para a noite, mas existem milagres progressivos que vão acontecendo na medida que você vai crendo, na medida que você vai dando um passo em direção de Jesus, em direção a sua fé vai aumentando e o milagre vai acontecendo. Aconteceu com aquela viúva. Segundo a história, aquela viúva há muito tempo estava com fluxo de sangue, talvez não tinha mais forças para prosseguir, para se aproximar de Jesus. E ela ouviu alguém dizer: Jesus vai passar por aqui, Ele cura. E ela pensou: se Ele cura, Ele pode me curar também. Mas como eu chegarei até Ele se eu estou tão fraco? Segundo a história, o fluxo de sangue não era com uma hemorragia normal, que a pessoa tem um bebê. Não. Era aquele fluxo que o dia todo ficar pingando. Imagine se você coloca uma vasilha, uma chuva forte, se você tem um buraquinho na sua telha, você vai lá e coloca uma vasilhinha. Aí, à medida que a chuva vai aumentando, aquilo vai... Parou? No final da chuva você olha, choveu bastante, quase enche a minha vasilha. Imagina aquela mulher um dia, imagine aquela mulher um mês, um ano. Quanto tempo aquela mulher passou com aquilo? Talvez quantas vezes a sua fé se enfraqueceu. Mas ela disse: mas eu vou, porque se eu apenas tocar nele, eu ficarei curada. O milagre acontece antes dentro de nós, para depois outras pessoas verem. Precisa acontecer aqui dentro, para depois o nosso próximo ver o grande feito realizado através da nossa fé. Então ela foi e tocou em Jesus. Não só tocou em Jesus, como foi notada por Jesus. Nós vimos que Zaqueu não só viu Jesus, como Jesus viu Zaqueu. E a intenção de Jesus naquele momento era que aquela multidão que rodeava pudesse ver o quanto nós, quando queríamos fortalecer a nossa fé, a gente consegue. E quando aquela mulher conseguiu não tocar em Jesus, ela não conseguiu tocar em Jesus. Ela tocou nas orlas de suas vestes. E o Senhor parou. A Bíblia diz que naquele exato momento parou tudo. Tudo naquele exato momento parou tudo, os pingos, se não existia pingo, parou tudo. Aí o Senhor também parou. E quando o Senhor parou de caminhar, a multidão também parou. Aí um dos discípulos de Jesus disse: por que paramos? Ele disse: alguém me tocou. Quem me tocou? O Senhor sabia que aquela mulher ia tocar, porque Deus sabe todas as coisas. Mas Ele queria que aquele povo visse o grande feito através da fé. O discípulo dele disse: mas mestre, a multidão te aperta. Como podes perguntar? Como pode dizer quem me tocou? Ele continuou: quem me tocou? Porque de mim saiu virtudes, de mim saiu poder. Ou seja, eu quero conhecê-la. Fé são coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Nós precisamos andar por fé e não por vista. Viver não o que vemos, e sim o que não vemos. Acreditar e esperar, porque de lá vem. Por isso que nós precisamos olhar sempre para frente, para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, segundo Davi. E isso é real. Então, fé é algo que toca o coração de Deus. E aquela senhora, com toda a sua dificuldade,
conseguiu tocar o coração de Deus. Outro passo que nos leva a tocarmos o coração de Deus é buscar a Deus de todo o coração. Imagine, amado, quando nós estamos buscando o Senhor. Imagine que muitas vezes estamos cansados de orar hoje. Senhor, muito obrigado. Eu estou com sono. A gente começa a oração, começa a bocejar. Quando não, uma dor de cabeça, vai estourar. Aí toma um remédio, dorme. Cadê a busca? Cadê o toque? Buscar Deus de todo o coração é algo que toca o coração de Deus. A sinceridade é a pureza da alma. Quando somos sinceros, demonstramos humildade. A busca para a presença de Deus tem que ser constante em nossas vidas. Ao buscarmos a Deus, passamos a ter experiências inefáveis em sua presença. É isso que Deus quer que nós venhamos buscar, essas experiências inefáveis. Sentir, estar presente, usufruir da presença de Deus. Mas muitas das vezes, nós não tiramos esse tempo. Colocamos muitas dificuldades. E chega ao final da tarde, vai pela noite, e nós não tocamos o coração de Deus. Você acha que o Senhor ficou feliz? O Senhor ficou satisfeito? O Espírito Santo que habita em nossas vidas ficou feliz pela nossa atitude, por não ter buscado a Deus? Não. O Senhor realmente fica entristecido. Por isso, que para você, para mim, tocar o coração de Deus, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e versículo 14. Vamos rapidinho lá, amados. Vamos ver o que o Senhor disse para aquele povo de Israel. Jeremias capítulo 29, versículo 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Olha, que maravilha. Então vocês virão a mim. Então nós vamos orar. E quando você me buscar de todo o coração, quando nós começarmos a clamar, começarmos a adorar, eu os ouvirei. E eu virei a você, diz o Senhor. Ou seja, eu virei ao teu encontro. E te mostrarei coisas que não conheces. É isso que Deus quer, que nós venhamos desfrutar da sua presença. O Senhor tem nos dado oportunidades de tocar o seu coração todos os dias. Imagine que esse ar que você está respirando. Nós temos que ser muito agradecidos, amados. Porque quantas pessoas que faziam parte da nossa família ou do nosso familiar não estão mais aqui. A elas não foi dada essa oportunidade mais de respirar. Mas nós estamos aqui, nós estamos vivos. E o Senhor diz a nós que nós temos a oportunidade de buscar a presença dEle todos os dias. E precisamos buscar a sua presença enquanto nós podemos achar. Só assim tocamos o coração de Deus. Outro ponto que nos leva a tocar o coração de Deus, amados, é obedecendo a sua palavra. Atos 9, 11, Atos capítulo 9, versículo 11 ao 15, fala da história de Ananias e da história de Paulo. Ananias era um homem que procurava obedecer a palavra de Deus.
Um homem de oração, um homem que tocava o coração de Deus com a sua vida. E era uma vida aceitável diante de Deus. Mas um dia, o Senhor se fez ver por Ananias e disse: Ananias, eu preciso que tu vá na casa do irmão fulano de tal e que tu ore em uma pessoa que há 3 dias está buscando a minha presença. Há 3 dias ele clama a mim e ele tocou o meu coração com o seu clamor. Ele prontamente: diga-me aonde é que eu irei. Aliás, mestre, quem é? Em quem eu vou orar? Em Paulo de Tarso. Ananias deu um passo, imagine, para trás. Não vou. Ele pode me matar, Senhor. Saulo é um homem perseguidor das igrejas. Pega os crentes e joga no cárcere. Pode me matar. Não vou, não. O Senhor disse: mas eu preciso. Imagine que Ananias podia dizer: mande outro. Tem outros discípulos. Porque a mim? Porque Ananias era o homem que obedecia a palavra de Deus. Mas ele nunca estava desobedecendo a voz de Deus. Era porque estava com medo de ser morto por Paulo. Mas o Senhor disse mais, foi mais além: vá, ore nele, porque para mim ele é um vaso escolhido. Um dia, alguém orou por nós. Para nós estarmos aqui, alguém investiu em nossas vidas. Nós não viemos por um acaso para Jesus. Nós ouvimos falar de Jesus. E sabe por que nós viemos aqui? Porque nós queríamos fazer que Zaqueu, queríamos conhecer Jesus. E nós conhecemos, ele se fez conhecer. E nós gostamos. E é por isso que nós estamos aqui. Todos os dias nos alimentando da sua palavra. Procurando fazer o que é certo. Nós vimos que o Senhor não desiste de ninguém. E o Senhor insistiu para que Ananias fosse orar em Paulo. Então Paulo estava 3 dias orando, cego. Não comeu nada, jejuou. Não sei se foi forçado, mas pelo fato de não enxergar nada, não comeu, não bebeu. 3 dias clamando. E a história é tão maravilhosa. Sabe por que Ananias talvez não quis ir de primeira também? Porque o ser humano só vê o natural. Mas Deus vê o sobrenatural. O ser humano só vê o que está à frente, um palmo do seu nariz. Jesus vê o futuro. E ele sabia que Paulo, para ele, era um vaso escolhido. Um homem que realmente ia obedecer a sua palavra, ia fazer muitos discípulos. E nós somos resultados disso, amados. Do trabalho de Paulo no passado. A igreja evoluiu tão grande que chegou até nós. E o Senhor sabia aonde Ele estava mandando Ananias. Deus vê em nós o que nós mesmos não vimos. O clamor de Paulo chegou até Jesus. E por isso que o Senhor insistiu para que Ananias fosse orar nele. A obediência, a palavra é muito bom. Viver obedecendo é muito melhor. Amados, se nós obedecermos a palavra do Senhor todos os dias, nós vamos tocar o coração de Deus. E eu duvido que nós vamos passar por momentos difíceis, apertados ou com problemas, porque o Senhor vai se agradar de nossas vidas e não vai deixar que nada, amado, venha acontecer contra nós. Esse é o nosso Deus, é um Deus maravilhoso, um Deus grande. Outro ponto que nos leva a tocar o coração de Deus é que nós temos um coração de servo. Nós precisamos ter um coração de servo. É fato. E isso não é fácil. Imagine você
o Senhor te diz: minha filha, ajude a fulana de tal. Mas quem? Ela que já me fez tão mal. Não vá lá. Faça o seu melhor. Será que a gente vai? Precisamos servir a Deus verdadeiramente. Conhecer melhor aquele a quem servimos. Obedecer os seus mandamentos. Exercer o amor ao próximo. Falar do amor de Jesus ao próximo. Servir a Deus e ao próximo com alegria. Glorificar a Deus em tudo. Isso é ser servo. Isso é ser servo. Existe um homem na história que fez muitas coisas erradas. Mas segundo a Bíblia, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem chamado Davi. Um homem que foi segundo o coração de Deus, porque com todos os seus problemas, com todas as dificuldades, suas mazelas, mas tinha um coração de servo. No momento que ele ia para a presença do Senhor, ele ia por completo. Se jogava por completo. Ele ia para a presença de Deus sem reservas. O que é adorar o Senhor sem reservas? É buscar a sua face completamente. Como assim, pastor? Às vezes você está orando: Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, esqueci a panela lá no fogo. Fulano, você já saiu do foco. Buscar o Senhor sem reserva. Ter um coração de servo. Isso toca o coração de Deus. Nós precisamos ser servos. Imagine que Maria, irmã de Lázaro, entrou na casa de Simão e cobriu Jesus da cabeça aos pés com nardo, um perfume caríssimo. Ela foi uma serva de Deus. Fez o seu melhor para o seu servo, para o seu Senhor, aliás, que é o Jesus. Nós precisamos ser servo na casa do nosso Deus. Muitas das vezes a gente põe tanta dificuldade, mas se você já é um líder de célula, se você é um supervisor de setor, supervisor de área, se você é um pastor auxiliar, você realmente está servindo a Deus. Que nós venhamos fazer isso com amor. Que nós venhamos fazer isso com temor e tremor diante de Deus. Talvez nós não chegamos a ser pastor sênior, mas aquilo que nós estamos fazendo precisa ser com excelência para agradar o coração de Deus. Nós precisamos tocar o coração de Deus todos os dias. Se faz necessário, há uma necessidade em nós de tocarmos o coração de Deus, para que realmente nós possamos andar em vitória diariamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Fique de pés, amados. Se você ainda hoje não tocou o coração de Deus, com a sua adoração, com a sua vida, você tem a oportunidade de buscar a presença de Deus. Eu quero dizer para nós que todos nós, como cristãos, temos vontade de alcançar o coração de Deus e ser notados por Ele todos os dias. Para que isso se torne real em nós, se faz necessário nos apresentarmos de mãos limpas e coração puro diante dEle. Amados, isso faz toda a diferença. Se estamos de mãos limpas e coração puro diante de Deus, isso toca o coração do Mestre. O Senhor se derrama, se derrete diante dos seus filhos quando se entregam de corpo e alma em sua presença. Você tem oportunidade nessa noite de adorar Ele. Mas seja uma adoração com excelência, para que o Senhor receba
de fato e de verdade. Que essa adoração possa chegar diante do Senhor como um perfume suave em suas narinas. Esse é o nosso Deus.